temos algumas questões sobre as progressões aritméticas. Uma delas tirada da Universidade Federal da Bahia. Um relógio que bate de hora em hora o número de vezes correspondente a cada hora. Aqueles relógios de pêndulo, né? Baterá de 0 às 12 horas x vezes. De 0 às 12 horas x vezes. Calcule o dobro da terça parte de x. Bem, gente, vamos ter que estruturar aqui um pouquinho o problema. A 0 hora, ele baterá 12 pancadas, 12 badaladas, né? A 1 hora, ele baterá uma vez, às duas vezes, e assim por diante até às 12 horas que ele faz 12 batidas. Bom, com esses dados, nós vamos formar a sequência, né? Das 12 e de 1, né? As 12, que é a primeira vez das 12 badaladas 0 hora, até as 12 horas, né? De 1 às 12. Então, gente, com essa sequência, como nós vamos chegar a determinar, em primeiro lugar, o valor de x? Ora, vamos então aplicar nada mais, nada menos a soma dos termos de uma PA, de 1 a 12. Esse 12 em branco aqui vai ficando de fora por enquanto. Então, gente, de 1 a 12 nós temos uma PA, onde o n, ou número de termos, é 12. O índice 1, primeiro termo é 1, 1 hora, primeira badalada. A razão também é 1, né? Porque de hora para hora acrescenta-se uma badalada. E o índice 12, o último termo dessa PA, no amarelo, é 12. Então, gente, vamos calcular a soma. Não tem dificuldade alguma, né? A soma é o primeiro mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. Bom, aplicando, ficamos a depender de 13 vezes 6, e 13 vezes 6 é 78. Então, gente, de 1 a 12 nós temos 78 badaladas. Mas, vamos ao valor de x. Vamos ter que acrescentar esses 12 aqui. Então, 78 mais 12, chegamos a 90. Ora, 90, gente, é o valor de x, mas ele quer o que? O dobro da terça parte. Então, o dobro da terça parte, o dobro 2 vezes, terça parte dividido por 3. O valor do x no caso. Então, a gente ficamos com 2 vezes o 30, né, que é 90 por 3. E ficamos, então, com 60. Outra da Universidade Federal da Bahia. Numa PA, o primeiro termo é 1. E a soma do enésimo termo com o número de termos é 2. Calcule a razão. Então, gente, para calcularmos a razão, em geral, precisamos determinar 2 termos em sequência. Então, vamos extrair os dados. Primeiro termo, 1. A soma do enésimo, ou seja, do índice n, mais o número de termos é 2. Né? O enésimo termo é o nosso índice n. Bom, para chegarmos então ao segundo termo, vamos pegar essa formação aqui, gente, e jogar o n valendo 2 em cima dela. Ó. Quando o n é 2, ó, essa formação fica índice 2 mais 2 igual a 2. Ora, se índice 2 mais 2 é 2, o índice 2 dá para a gente chegar a ele tranquilamente, ó, é 0. Bom, se já temos o primeiro termo e agora temos o segundo, gente, a razão não tem mais dificuldade. Que é só você fazer, no caso, a diferença do segundo pelo primeiro. Qualquer termo menos o antecessor dá a razão da progressão. E aí ficamos com 0 menos 1, né? Que é menos 1. Então, a resposta. Uma da C. Silvestre. A soma dos múltiplos positivos de 8 formado com 3 algarismos. Ele quer a soma dos múltiplos positivos do 8 de 8 que possuem ou são formados com 3 algarismos. Bem, gente, nós vamos ter que fazer a estrutura da progressão total, que ele praticamente, ó, deu pouca coisa. Então, vamos em busca de quem? Números de 3 algarismos. É do 100 ao 999.
dentre eles, os múltiplos do 8, né? Que seja maior do que 100, gente, é o 104. Que você faz a divisãozinha, acrescenta o resto e tal, é bem prático. Bom, esse é o primeiro. O maior deles, ou seja, aquele que se aproxima mais dos 999, só você dividir o 999 por 8 que fica mole de você ver que é o 998 o último. Bom, gente, então os múltiplos do 8 nessa faixa de 100 a 999, nós formamos essa progressão e dela temos condições de extrair o primeiro, o enésimo, não temos quantos são, mas temos a razão. Bom, como a nossa meta é a soma e nós não temos o número de termos, então a gente vamos em busca do n primeiro. Para isso, é só você aplicar a fórmula do termo geral, que acaba tranquilamente o valor do n, né? Ou seja, substituímos os dados do problema, que se tem aqui, ó, na termo geral, né? E ficamos com o n valendo 112. Bom, para chegarmos então ao final do problema, ou seja, chegarmos à soma, já tendo-se o n, gente, podemos calcular o S112, que é o número deles, né? Bom, então o S112 é o 104, que é o primeiro, mais 992, que é o último, vezes o número de múltiplos, que é o 112, dividido por 2. Dá então 61.376 e a opção é a E. Bom, gente, vamos outra questãozinha nossa, se você veste. Qual é o número mínimo de termos que se deve somar na PA 7/5, 1, 3/5, etc., a partir do primeiro termo, para que a soma seja negativa? Está interessado qual o número mínimo de termos que se deve somar a essa PA para que ela possua soma negativa? Então, gente, a nossa meta é uma soma negativa. Bom, dessa progressão podemos extrair seu primeiro termo, a sua razão, ok? Bom, então vamos à luta para chegarmos à soma. Aplicando a termo geral, para determinarmos aqui o índice n, né, para aplicação da soma, vamos usar os dados que se tem acima, né, em cima no primeiro, do termo geral, que é o primeiro, e a razão. Ficamos então, gente, com a índice n, o termo geral, na dependência do n, que é justamente o final do problema. Bom, aplicamos agora quem? A soma, já que temos o valor do índice n mesmo na dependência do n. Então, a soma, aplicamos novamente os dados do problema, né? Armamos, ó, ficamos com a soma o Sn na dependência, mais uma vez, do n, né, gente? Bom, então, para você concluir esse problema, gente, você vai ter que ter o seguinte raciocínio. A soma Sn deve ser negativa. Ó. Essa fração deve ser um valor negativo. Para essa fração ser negativa, o denominador dela já é positivo. Então, necessariamente, gente, esse numerador é que vai ter que ser negativo. Então, vamos trabalhar com ele agora. Ó. Para que esse denominador, como o denominador, conforme citado, já é positivo, esse nosso numerador, ó, é que deve ser negativo. Está aqui a estrutura dele. N, no caso aqui fatorado, né, ficamos com n a depender de 16 menos 2n. Esse valor tem que ser negativo. Mas o n, gente, é o número de termos da progressão. Ele nunca pode ser negativo. Então, resume-se mais ainda o que 16 menos 2n deve ser negativo. Como 16 menos 2n deve ser negativo, extraindo o valor dele, ó, esse n tem que ser maior do que 8. Então, gente, para que essa soma seja negativa, né, necessariamente o n é igual a 9. A opção correta é a E. Bom, gente, valeu. Faça uma visitazinha aí aos nossos sites e até a próxima.